Boa noite a todas, a todos, bem-vindos a mais um Satsang. Hoje o nosso tema é a importância da gratidão. Então, primeiro a gente tem que reconhecer, né? O que é a gratidão? Como surge a gratidão? Gratidão surge a partir de um reconhecimento, né? Como algo que a gente constata, que a gente sente, né? É como uma emoção sublime, né? Uma emoção elevada, assim como o amor, né? Assim como a bem-aventurança. Então, eu queria trazer aqui uma frase que a Heloísa trouxe no grupo, né? De Cícero, que é um exemplo muito bonito, né? Disso que a gente está querendo trazer hoje. A gratidão é não só a maior virtude, mas a origem de todas as outras virtudes, né? Agora, na prática, como é que a gente vai manter esse sentimento de gratidão? Porque a gratidão ela pode surgir também de uma forma efêmera, né? Um momento que você se sente alegre, né? Um momento de felicidade com alguma coisa, algum fato, né? Que tenha acontecido e que você tem aquela sensação, né? De querer dizer obrigado, né? Querer agradecer, só que aquilo vai de uma forma muito rápida, né? Como a maioria dos nossos sentimentos, das nossas sensações mais profundas, né? Mais refinadas, mais elevadas. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente a gente se encontra dentro de uma intranquilidade, de uma inquietação. E essa intranquilidade, ela não é um campo fértil para as virtudes, né? Para esse tipo de emoção elevada, né? E a gente não consegue nutrir isso por muito tempo, cultivar isso por muito tempo. Então, o convite aqui é olhar para isso, né? Olhar para você, o que você realmente é, ah, no sentido de psique, a sensação de que você é alguém e os sentimentos que vão surgindo dentro dessa sensação, a qualidade desses sentimentos. A gente tem que fazer então uma investigação. Olha para você e vê durante o dia, durante os dias, né? Quando inicia o dia, quando você se vê dentro da vigília, que é esse estado que a gente se encontra agora, né? A vigília, dentro de uma percepção de uma realidade. Qual realidade você está percebendo? A realidade da psique. O que quer dizer isso? Uma coleção de sensações, de sentimentos, de pensamentos, né? Que vai surgindo de uma maneira involuntária, porque não é pela sua vontade que você começa a existir, que você realiza a vigília, que você concebe a imersão na realidade. A realidade surge por si mesma e você surge com ela. De repente você se dá conta que você surgiu e você não tem nenhum controle sobre
esse surgimento. Hum? Todos os dias a gente perde a consciência. Como? Através do sono, né? Todos os dias nós desaparecemos. A vigília desaparece, a realidade desaparece, a vida desaparece. Isso não nos afeta de forma alguma. Pelo contrário, quando a vigília acontece, nós nos afetamos, né? Então, se nós não existíssemos na vigília, não haveria problema nenhum, porque nós não somos afetados por esse estado de inconsciência. Então, essa é a primeira boa notícia, né? Para você não cultivar nenhum tipo de medo da morte. Se a morte se iguala ao sono, né? Você não vê ela chegar, assim como você não vê o sono chegar. Você pode ficar sonolento ou sonolenta, mas você não vê o momento em que você dorme. Você não percebe esse momento, ok? Então, essa passagem da consciência para a inconsciência. Então, isso é indolor. Isso é algo imperceptível, né? Portanto, os medos que nós cultivamos em relação à finitude são infundados, tá? Então, isso eu estou dizendo através da experiência direta. Todo mundo passa por essa experiência todas as noites. É algo constatável, tá? Você constata. Aí, também de uma forma imperceptível, você passa da inconsciência para a consciência. Você desperta, você acorda. Quando você acorda, não é pela sua vontade que a realidade surge. Então, essa também é uma constatação. Queira ou não queira, de forma involuntária, a realidade surge. O que quer dizer involuntária? Não dependente da sua vontade. A realidade surge, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a vida acontece em você sem a sua interferência. Você não diz assim, eu decido viver. Você diz assim, esta é a minha vida, mas não é. Porque esta vida que acontece, não está sob o seu controle, a sua intervenção, a sua vontade. Então, esta vida surge, essa realidade surge, ok? E você não tem nenhum controle sobre isso. Então, essa constatação é importante, importantíssima, para a gente começar a vislumbrar a experiência da gratidão. A gratidão, ela não pode ser de cima para baixo, tá? Ela tem que vir genuinamente, ela tem que ser espontânea e genuína, algo que surja naturalmente em você. Então, veja, o Cícero trouxe, né? A maior virtude, a origem de todas as outras. Se ele fala que é a maior virtude, é a origem do próprio amor. E se você for analisar mais profundamente, não há diferença entre gratidão e amor. A gratidão é uma das expressões do amor. É uma das formas em que o amor se manifesta. Então, isso também é o reconhecimento, né? E agora, como eu disse antes, né? No solo da intranquilidade, da insatisfação, tá?
da inquietação, não há um campo propício para surgir a gratidão. Por quê? Porque neste solo da intranquilidade, o que predomina? Predomina a sensação de falta, de escassez, né? E quando você está insatisfeito, sentindo a sensação de escassez, você não está grata ou grato por existir. A gratidão é relacionada à sua própria existência. A gratidão está dirigida a, ao senso da própria vida. Então, era um reconhecimento que, por haver a vida, da qual em nenhum momento eu tenho controle ou não depende de mim, não há nenhuma dependência para que a vida aconteça da minha vontade. Então, esse reconhecimento, ele pode levar você a uma gratidão genuína, a um reconhecimento que o fato da vida é suficiente. Então, a questão é um reconhecimento que isso que acontece, que a existência acontecendo por si só, é tão improvável, é tão absurda, que só esse fato é capaz de provocar esse tipo de sentimento. Só esse fato, só. Então, é o que é dito na carta, né, de Paulo, na segunda carta de Paulo, né? Quando Paulo se queixa a Deus, né? Ele começa a orar dizendo que existe um espinho na carne dele, algo que está perturbando, molestando Paulo. Então ele começa a orar e dizendo que ele se incomoda com isso, que ele está insatisfeito com isso, que ele está inquieto com isso. E de repente ele ouve, ou não sei se é através de um som audível, mas dentro da própria alma, um apontamento que traz a seguinte frase: a minha graça te basta. A graça da existência te basta. Então não procure e não invente, não imagine que exista algum tipo de falta para que a vida aconteça. A vida acontece por si mesma de forma inteira, não fracionada, não idealizada. Mas quando esta vida passa pela lente da psique, né? A psique interpreta, faz várias interpretações e também deforma a cada interpretação que é feita, deforma aquela natureza original. E aí esta vida passa a ser algo imaginado, né? Ou marcado pela visão particular, pela visão autocentrada, pela visão da individualidade de cada um. E essa marca, geralmente, é uma marca que traz inquietação, insatisfação, né?
Porque nós nos sentimos, na nossa origem, né, como seres reprimidos, seres contraídos, seres de alguma forma atados a obrigações, a subordinações, a submissões, a coisas que nós não desejamos, que Buda coloca como aversão. Nós não queremos. E também a contraparte de você desejar o que você não possui. Porque aí nasce uma sensação, uma imaginação de que há diversas coisas nesta realidade que você precisa para que você seja plena ou pleno. Então, a sensação de que falta, a sensação de escassez, de desamparo, né? Se você for concluir dentro dessa psique, o que está acontecendo na sua vida é: a minha vida é insuficiente. Eu ainda não alcancei a minha meta. Eu ainda não sou espiritualmente elevada. Eu ainda não estou da forma que eu gostaria de estar ou da forma que eu gostaria de ser. Então, esse ambiente não é um ambiente propício para que a genuína gratidão se estabeleça. Então, a gente tem que primeiro fazer essa autoanálise, né? Se aprofundar nessa autoanálise. E eu vou trazer aqui uma coisa que me veio, né, e que Cristo aponta como um desafio humano, né? Talvez a gente ouve isso desde criança, mas não dá a devida atenção, né? Que é um desafio humano, né? Um desafio humano primordial, ele está na base. Então, eu vou trazer para vocês algo que está na base, para a gente olhar mais de perto. Quando Cristo fala, não julgueis para que não sejas julgado, ele está apontando para uma das maiores dificuldades humanas, um dos maiores obstáculos colocados à frente da personalidade humana. Então, no julgamento que você faz e que o outro faz, isso traz um entrave, uma sensação muito grande de falta, né? Porque eu não estou plenamente aprovada ou aprovado pelo outro. Eu também não aprovo plenamente o outro. Então, o que que entra nisso? O julgamento que nós fazemos a todo instante. E esse julgamento é uma das fontes do nosso sentimento de inadequação, de insatisfação, né? Porque ele tem uma origem muito primeva, muito primária. Aonde ele tem a origem? Quando você começa a se expressar como ser humano, né? E começa a se mostrar como ser humano, para quem que você está se mostrando? Você está se mostrando para as pessoas que estão cuidando de você. Pais, ou avós, ou pessoas responsáveis por você.
Quando você se dá conta desse outro, né, você se dá conta que por você, você não é capaz de existir. Então, isso é uma primeira interpretação, né? A primeira deformação da realidade. Essa marca da personalidade está colocando uma barreira e uma ponte ao mesmo tempo. Porque a ponte é a necessidade de você estabelecer uma conexão com o outro para que o outro diga o que você é. Então, o adulto, né, os pais, no caso, eles vão reprimir e aprovar. É onde começa a premiação e a condenação. Esses são os julgamentos. Por isso, você é uma boa menina e merece um prêmio, a premiação. Você foi uma menina má e merece uma condenação, um castigo, uma pena. Né? Então, dentro dessa dicotomia, né, dessa dualidade, dessa balança, e aí que surge a ideia de pecado, né? Aí que surge a ideia de virtude, o santo, o pecador. Então, dentro desse, dessa ondulação, você tenta se equilibrar. Só que o equilíbrio é muito raro dentro dessa balança, né? E sempre você está caindo de um lado ou do outro. E por quê? Porque o olhar do outro é que te faz existente dentro da psique. Como? Como assim? Né? Se você entra num local onde você conhece todas as pessoas, mas ninguém fala com você, o que você começa a sentir? Se ninguém valida a sua existência, se ninguém te reconhece, você se torna invisível, ou seja, não existente. Então, essa dependência do olhar do outro também é uma interpretação que está tolhendo os sentimentos mais puros e originais, mais genuínos, né? Porque então a gente cria uma interpretação de que é daquela forma. São certezas imaginárias, mas são certezas. Então, a partir desse momento, eu tenho que agradar, mesmo que eu não ache, que eu não sinta vontade de agradar. Eu tenho que acolher, num certo sentido, mesmo que a pessoa não mereça o acolhimento. Porque o que eu estou pensando? Qual é a finalidade? A finalidade é que eu seja acolhido, que eu seja agradado ou agradada. Né? Então, é uma necessidade. E a partir do momento que as suas necessidades não são satisfeitas, você não estará satisfeito ou satisfeita e não haverá um campo propício para as emoções ou virtudes ou sensações mais elevadas, entre elas a gratidão. Né? Então a gente está vendo o quê? Um cenário, panorama, onde a nossa noção de si mesmo, a noção de si mesmo se desenvolve.
que é a psique, né? Eu tenho uma noção do que eu sou. E na minha noção do que eu sou dependente de aprovações para que eu possa existir. Então, a gente pergunta, mas por que que a opinião do outro sobre mim, ou seja, o julgamento do outro sobre mim é tão importante? É porque a minha vida, a minha existência como pessoa depende do olhar do outro. Como pessoa, eu existo, mas será que eu sou uma boa pessoa? Será que o outro me aprova? Será que eu passei no crivo do julgamento do outro? Né? Então, essas dependências, esses vínculos que nós estabelecemos por nossa própria carência, porque nós nos vemos dessa forma, cria um sentimento de inadequação e de que sempre está faltando alguma coisa. Você está dependendo do outro. Está dependendo do julgamento do outro, né? Então, voltando para Cristo, né? Olha como é importante. Não julgueis, porque você está fazendo isso com o outro. Quando você está julgando o outro de uma forma displicente, negligente, como todos fazem, né? O engraçado é que a gente sabe que o nosso julgar é negligente, que é fútil. Só que a gente considera o julgar do outro não fútil. A gente considera muito o julgar do outro, parece que ele tem muita propriedade, que o outro está sabendo muito bem o que está fazendo. Então, isso já é uma condenação prévia. Eu já delego ao julgamento do outro uma importância que ele não tem. Por quê? Porque quando eu faço os meus julgamentos, eu sei que aquilo que eu estou julgando está vindo de uma origem muito parcial e muito reprimida, porque no fundo eu estou julgando a mim mesmo. Eu estou pegando os meus defeitos e me condenando no lugar do outro, mas eu projeto no outro aquele defeito que eu vejo em mim, porque eu não quero que esse defeito seja meu, então esse defeito vai ser do outro. Então isso cria um ciclo vicioso. Todo olhar de julgamento, ele é um olhar parcial. Ele é um olhar equivocado, é um olhar contaminado pelas marcas emocionais da carência, dessa origem, né? Então a gente tem que lidar com essa psique. A gente tem que fazer essa faxina aí. E essa estrutura que eu estou escrevendo, né? É para vocês olharem para ela. Olhar para ela, atravessar essa estrutura. Primeiro, reconhecer que essa estrutura está presente e começar a desconstruir essa estrutura para que finalmente os sentimentos genuínos, né? Como, por exemplo, a gratidão pelo simples fato de viver, não por algo que seja um acréscimo a isso, mas a minha graça, né? Que Deus tá proclamando, né? A minha graça, a graça divina, a graça da existência, já é o bastante. Eu não preciso complementar isso, né? Inclusive, uma ideia de complementar isso já é um equívoco, já é um erro, já é uma ignorância, né? É como você tivesse, por exemplo, uma casa completamente construída e quisesse construir uma outra casa em cima dessa casa. A casa já está construída, né? A realidade não comporta acréscimo. O que existe, existe. Não comporta acréscimo. Os acréscimos
são imaginados, são questões emocionais. Nós temos que olhar para isso, porque elas estão aí, as questões emocionais estão aí para serem olhadas, para serem resolvidas, para serem reconhecidas, né? Então, esse é o primeiro trabalho, né? Porque senão essa gratidão, esse amor, qualquer sentimento, ou sensação ou emoção mais elevada, ela não vai ter um alicerce seguro para se estabelecer. Vai ser um alicerce frágil. Então, para ser estabelecido de uma forma duradoura, nós temos que olhar para isso e fazer esse trabalho, né? Até que a gratidão espontaneamente possa emergir dessa fonte, né? Porque o reconhecimento é que a fonte está presente, a fonte da existência está presente, a fonte da vida está presente, inexplicavelmente, não dependente de qualquer circunstância. A vida é, a vida acontece. Isso é o bastante, isso é suficiente. E nisso você também pode ter um apoio, que é o apoio daquilo que te fortalece. Então a gente busca o fortalecimento. Você reconhecer as suas fragilidades, né? Reconhecer as suas fraquezas e buscar esse apoio humildemente. Onde? Né? O fato da vida, o fato da realidade, que é incognoscível, ele não pode ser conhecido, né? Mas ele pode ser vislumbrado de uma forma indireta, né? Você começa a se maravilhar com tudo que está aí. Acho que a primeira fonte dessa perplexidade está muito próxima da gente, que é a respiração. Você começa a se maravilhar pelo fato de respirar. E vai fazendo esse trabalho, direcionado nesse sentido. Viver já é suficiente, viver já é um absurdo. Estar aqui é um absurdo. Nada pode ser acrescentado a isso. Nada excede e nada falta. O que quer dizer isso? É o ponto da perfeição. O que é perfeito? Nada falta, nada excede. O equilíbrio absoluto. O equilíbrio absoluto já é real. Está acontecendo. Todos os elementos possíveis para que a vida se estabelecesse nesse planeta estão presentes. Então, isso é perfeição. Existe perfeição acontecendo. Porque para coordenar, né, reger toda essa gama, né, de variáveis infinitas, onde possa surgir algo que não tem espaço. Você, a sensação de si, do existir, não ocupa lugar no espaço. A psique, né? Essa coleção de sensações, de sentimentos, é algo que os impulsos sensoriais, né? Eles, eles convergem para esse não local. Por exemplo, aonde você está, aonde que você é.
Você é externamente? Você é internamente? Quando você fala assim internamente, onde é esse interno? Se você for dizer que o interno é para dentro, o que que tem para dentro? Tem órgãos, tem um esqueleto, tem aí sangue correndo, né? Então esse dentro não é o dentro físico, o externo também, né? As impressões que a gente tem do mundo é feita de uma forma pessoal, pelo menos de uma forma humana, né? A sua percepção é humana. Então você concebe nuvens, concebe um chão, você concebe a respiração, os estímulos visuais, né? Auditivos, olfativos, paladar, tato. Onde está tudo isso reunido? Onde está isso? Em mim, né? E onde é esse mim? Onde se estabelece esse mim? Onde se aparece esse mim? Em todos os lugares e em nenhum lugar. Todos os lugares é a sensação de que eu existo é onipresente. Onde eu estou, ela acontece. Mas ela acontece fora, ela acontece dentro, ela acontece onde? Na divisa entre dentro e fora. Onde é a divisa entre dentro e fora? Existe essa divisa? Então, quando a gente olha assim, a gente vai vendo de uma forma mais profunda como tudo isso é tão fantástico, impressionante. Então, o que que eu estou trazendo, né? Algo que a gente não está acostumado a ouvir. Exatamente, o ganso não está na garrafa, Vitor. Eu não estou vendendo aqui um ganso na garrafa para vocês, né, Vitor? Estou vendendo algo que é. Na verdade, não estou vendendo nada. Estou mostrando, né? Mas isso que surge, logo se perde pela distração. E que o Vitor trouxe aí. O que que é distração? É achar que tem um ganso na garrafa. É achar que você tem uma obrigação de tirar o ganso da garrafa para que isso venha a existir. Por que que o ganso não está na garrafa? Porque já é. Né? E eu não tenho que fazer nada para que isso seja. Mas a gente acha que tem que fazer alguma coisa para que isso venha a ser. Então, nós vivemos em qual estado? O estado do vir a ser, e não o estado que é. O estado que é esse estado. Estado da suficiência, né? É o bastante. A minha graça te basta. A graça acontece. A graça transborda, né? Mas eu não olho para a graça, eu não vivo a graça. Eu vivo o ganso que eu tenho que tirar da garrafa, ou seja, as impossibilidades sobre a minha vida que tem que ser resolvida. A gente, ao invés de simplesmente viver a vida como ela é, nós transformamos a vida em um problema a ser resolvido. O que que a vida é? Um problema a ser resolvido. Então, você acha que dentro dessa convicção você vai ter gratidão por alguma coisa? Você vai estar satisfeita consigo mesmo? Satisfeita com o que é, com o que você está vivendo agora? Não, sempre vai estar, de uma forma ou de outra, envolvida em problemas, em gansos na garrafa. Então é bom a gente olhar para isso. E, mas tem alguma coisa errada? Não, não tem alguma coisa errada. Então também não vá vestir a carapuça de pecador.
Ah, então eu não mereço. Ah, então eu sou o errado. Não é isso. Assim é a condição humana. Surgem as sensações perturbadoras, surgem as decepções, surgem os traumas, surgem os medos. Como que eu vou lidar com isso? Vendo que eles são menores do que a realidade maior que se apresenta. E aí você pode ter esse apoio, né? É um apoio mais particular, né? Aí você vai encontrar com você mesma, ou você mesmo, esse, esse silêncio, isso que acolhe esse refúgio, né? Que você pode estar mais assim familiarizada ou você cria uma empatia maior com aquilo que te inspira. Então se abre para a inspiração. Deixa a inspiração visitar você. Porque quando a inspiração te visita, na verdade é a graça que está te visitando. É o sentimento maior da graça, né? Que aí a gente tem no nosso na nossa forma, né, de também ver o lado do divino, né, do sagrado, com aquela frase. E aí eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa condição, principalmente as mulheres, né? A gente fica, eu vou falar isso, mas eu acho que para a mulher é mais, toca mais, é mais íntimo, né? O que seria isso? É, salve, né? Que é o início da oração, né? Salve Maria, cheia de graça, né? O Senhor é convosco. O que quer dizer isso, né? O Senhor. Então a gente tem que desmistificar essas palavras e tornar isso algo acessível, algo real, algo direto, algo na experiência direta. Na experiência direta, a graça transborda. Maria, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua virtude, na sua elevação, na sua perfeição, né? Na sua bem-aventurança, Maria, na sua bem-aventurança, vive esse estado de graça. Na sua inocência, vive esse estado de graça. Então, é uma menina. Então, eu estou chamando em vocês a menina. Isso que eu estou falando para as mulheres. Porque vocês têm mais intimidade com essa graça. Então, é aquela menina despertando, né? Desabrochando para a vida, a doçura da menina, né? Os sonhos da menina. Então, é essa Maria, né? Essas Marias, onde abundantemente a graça se revela. Hum. Então, sintam-se o cálice da graça, né? Por quê? Porque Deus é convosco. Deus é a minha graça te basta. A graça que basta é convosco. Vós sois a graça. Vós sois a abençoada, né? Vós sois a agraciada. Então, é esse sentimento que você vai nutrindo, isso vai transbordando, isso vai eclipsando, né? Isso vai acabando com as sombras, um sentimento de inadequação, um sentimento de limitação. E de repente você está ali levitando,
Então, nós, talvez isso seja aí pela. A gente está um pouco próximo, né? Do Dia das Mulheres, né? Talvez tenha vindo essa inspiração. E nós, né, homens, ficticiamente senhores do mundo, né? Somos totalmente dependentes da vossa graça. Então, é isso, é esse olhar, né? Que a gente deve nutrir, cultivar, né? E aí, na própria graça, surge a gratidão, né? Como uma forma de manifestação da própria graça e também do próprio amor. E depois toda essa virtude, essa elevação, como também agora, né? Deixa de ter um nome. Na verdade, a gente está tentando apontar nomes para um estado que não pode ser dito, né? Cujo nome não pode ser dito. Isso, na verdade, não tem nenhum nome. A gente rastejando na mente, na linguagem, né, tenta capturar através das palavras algo que é impossível ser capturado. É isso, meus queridos. Eu não sei se vocês estão satisfeitos, satisfeitas. Obrigado, Isaac. É isso mesmo, né? A gente está aqui para homenagear a graça, para que a gratidão, né? As duas começam com GRA, para gratidão esteja espontaneamente fluindo em nós, né? Nos emocionando. A emoção também é um sintoma da graça, né? Obrigado, Veronice. Obrigado, Bárbara. Obrigado, meninas. Hoje é para vocês, satissangue. Ok? Muito lindo, Maurício, muito lindo, muito para pensar, para refletir sobre isso, para entrar em contato com essa vida, com essa existência da gente que a gente não, que nós não sentimos gratos. Temos que aprender isso, aprender a enxergar, a ver isso. Não é, é simples, mas não é, né? Obrigada, obrigada por nos Obrigado a mostrar. você. Obrigado, Heloísa. Alguém quer trazer alguma coisa para a gente investigar mais? Ou o que vocês estão sentindo aí? Maurício, Oi, Lili. eu acho que também um fator assim importantíssimo é a gente começar a olhar para a gente poder sentir essa gratidão, né? Que vem por ela mesmo, né? Mas que o terreno, como você disse, é importante, né? Então a gente cultivar esse olhar da vida que a gente não faz nada, a gente não existe esforço pessoal, não existe alguém fazendo alguma coisa, porque a partir daí, eu acho que daí surge a humildade, né, de olhar a vida de uma outra maneira e tudo como sendo uma graça mesmo, a gente recebendo tudo porque a gente não faz nada, então a gente só recebe, né? Sim, totalmente. É uma doação, né? A vida é uma doação, que a gente Uhum. não paga, a gente não faz uma contrapartida, né? É tudo de graça É de mesmo, né? graça. É de graça. É, 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 é dito também, né? A gente recebe de forma imerecida.
Aham, a gente não faz nada para merecer nada. Não existe merecimento, né? É. E aí, se a gente começa a ver, não só ver, né? A gente começa a experienciar, viver isso, né? Se a gente começa a viver isso, você vai abrindo um espaço para que isso vá acontecendo realmente, né? O problema é que a gente não abre esse espaço, a gente deixa fechado, né? A gente não vive essa graça, né? Porque, como eu falei, o vir a ser, né? Ainda não é o bastante, mas virá a ser o bastante. E nunca é, né? Nunca será. Que é aquela história, né, do fiado só amanhã. Eu comprar alguma coisa, ó, eu vendo fiado, mas só amanhã. É o amanhã eterno, né? Mas a gente se engana e acredita nessa história, né? Amanhã, amanhã vai dar certo, amanhã vai ser diferente. E pode não ter mais esse amanhã, né? Como algum dia não vai ter. Mas não vai ter problema que não tenha, né? Isso também é importante a gente, né, Vitor? É importante a gente ter essa segurança de que você não vai ser afetada pela finitude, que é um grande problema, né, existencial. A finitude diária não te afeta, né? Diariamente você vai dormir adorando fazer isso, né? Então, em todos Maurício, os momentos, oi, dona, só quando você complementando, terminar, quando complementando. você terminar, dá um espaço aí só para. Beleza, beleza. Em todos os momentos, vocês, né, nós devemos fazer o quê? Vai no banheiro, levantou, que bom, né? Esse exercício da graça. Vai fazer um xixi, que bom. Olha aqui que graça que tem o xixi. Estou respirando, que graça. Então, é que o compatriota lá do Vitor, né? Que no ensaio sobre a cegueira, Saramago, ele fala o seguinte: ele fala assim, na verdade ele não fala isso, ele pegou do Evangelho, até legal a gente pegar depois. O ensaio sobre a cegueira é assim: se você olhar, veja. Se você ver, repare. Olha bem, se você ver, repare, né? Então o que que é isso? Ó? Repara. Levantei, né? Olhei, respirei. Repara. Respiro. Então isso é a graça. Repara nos movimentos da graça. Andar, respirar, sentir a temperatura, né? Tomar um banho, vestir uma roupa, né? Quando a gente perder o movimento, a gente não vai conseguir vestir roupa para sempre. A gente não vai poder falar para sempre, né? Em algum momento isso vai falhar. Comer, beber água, beber. Então, cada momento em que você for realizando a celebração através da constatação da graça, você vai pôr em prática a gratidão. Fala, Donner. Ô, Maurício. Fala, Eu acho Donner. que é que isso que eu queria falar aqui não tenha muito, assim, aparentemente pode não ter muito semelhança com o que você está falando aí, mas Hum. estou com vontade de falar disso, né? Então, fazer o Pode quê? falar, manda ver.
É algo que eu estava até lendo num livro, sabe? Assim, tinha até muitos dias que eu não estava lendo aí, sobre o Lao Tzu. Certo. E aí, aí fala assim, essa parte. Ele tem uma lógica totalmente diferente da sua mente. Diz ele, seja o último, movimente-se no mundo como se não existisse, mantenha-se desconhecido. Não tente ser o primeiro, caso contrário será conhecido. Não seja competitivo, não tente provar o seu valor. Não há Não, necessidade. Então, só dizer um pouco aqui e você fala o que você sentir, né? Que mantenha-se inútil e desfrute. Naturalmente, ele não é nada prático, mas se for capaz de entendê-lo, você verá que não é o que acontece num nível mais profundo, pois a vida é para ser desfrutada e celebrada. A vida não é para se tornar uma utilidade. E tá bom. muito. Aí fala do poema, da poesia e tal. Legal, bacana. Quer que eu fale sobre isso? Sim, sim. Então vamos lá. Isso aí é o seguinte, ele não está se importando, né? Ele fala, mantenha-se invisível, né? Porque ser invisível para a gente é um desafio, porque a gente tem um condicionamento que Cristo já estava falando naquela época, né? De procurar o julgamento do outro. Então, não ser visível é não depender do julgamento do outro. Seja invisível e isso é o bastante. Ser É, invisível é o bastante. tem tudo a ver, né? O que Ser invisível é eu bastante, porque coloquei. o que que a gente quer, Dona? A gente quer ser visto para ser aprovado. Então, mesmo correndo o risco de não ser, Eu já percebi que esse vício aconteceu muito aqui mas comigo. acontece com todos, Dona. Isso faz parte da condição humana, né? Então, por quê? Porque nós, naturalmente, temos uma sensação de desamparo. Nós buscamos amparo, nós buscamos segurança. E quem vai nos dar segurança? Na nossa interpretação, quem nos deu segurança foram as pessoas que cuidaram de nós, os nossos pais, as pessoas responsáveis. Então, você vai buscar segurança em quem? No outro. Isso é natural. Só que isso, a gente está vendo agora, é um engano. Então, quando o Lao Tzu fala, olha, fica invisível, quer dizer, invisível para quem? Para o outro. O outro não precisa te aprovar, o outro, você não depende da aprovação do outro, né? Essa aprovação, o seu desamparo existencial não vai ser suprido pelo outro. Mas a gente se enganou. Por quê? Porque em algum momento foi suprido. Então, quando você queria alimento, quem que você buscava? O outro. Quando você queria acolhimento, você tinha que buscar o outro, porque você não é autossuficiente. A criança, quando ela nasce, ela não consegue ser autossuficiente. Então, ela vai chorar buscando o alimento. Ela vai chorar, ela vai reclamar buscando aconchego, buscando colo. Então, isso é natural da condição humana. Não veja isso como algo assim, como se fosse uma marca de um pecado original. Isso não é nenhuma marca, isso é uma condição que foi estabelecida pela própria natureza, pela própria biologia. Mas como humanos, nós desenvolvemos raciocínio. E dentro desse raciocínio lógico, a gente busca suprir a nossa carência com o outro, porque isso foi o que sempre aconteceu. Só que daí vem Paulo e fala: agora que cheguei a ser homem, abandonei as coisas de menino. Isso é coisa de menino, porque é um olhar imaturo. Eu busco a minha completude no outro. É um olhar imaturo.
um olhar imaturo. Aonde está a minha completude? Está em mim? Onde é esse mim? Então, quando você desaparece, inclusive de você mesmo, porque você pode buscar a sua completude em você. E quem que é esse você que você está buscando? Também é um engano, é um mosaico construído, né, com os valores da sociedade, os valores da cultura que você recebeu. Então, quem que é esse? É uma autoimagem projetada. Esse eu, né, autocentrado é uma autoimagem projetada. Então, não procure a sua plenitude, a sua satisfação nem em você mesmo. Porque esse si mesmo também é outro. Ele não é original seu. Daí que vem aquela história da face original. Quem é você antes dos seus pais nascerem? A tua face original não é o outro. Então, até essa ideia que você faz de você mesmo, não é ela que vai te acolher. Não é. Então, por isso que Bhakti é legal também, né? Como a gente chega nesse ponto, você tem que olhar para o divino, mas você não tem que idealizar o divino. Você não tem que tentar entender o divino. Você não tem que tentar entender a graça. Quando Cristo, né, ou Deus fala ali para Paulo naquele momento, a minha graça te basta, você não tem que estar, não, mas quem que está falando? Quem que é essa, quem está verbalizando isso? Senão você vai criar uma ideia de alguém que está ali fazendo alguma coisa e cai de novo no erro, né? Então, isso aqui que eu estou falando, gente, é algo mais sutil ainda. Não busque nem em você o seu porto seguro, a sua segurança. Nem em você, Luiz. Por quê? Porque você vai buscar no lugar errado, porque você tá buscando em algo que você está interpretando que seja você. Maurício. Fala. Complicado, Maurício. Você achou, Luiz? Onde está esse eu? Onde está esse eu que não está dentro, que não está fora? Então, na experiência direta, localiza ele para mim. Onde está a Heloísa? Não sei, Você tá para realmente, não sei. você tá para fora? Não. Você tá para dentro? Não. O que que é dentro? Dentro é o seu cérebro, é o globo ocular, né? Seu crânio. Que dentro que é esse? Então a forma que a gente está existindo é absurda. Então não tem lógica nisso. Aí você fala a mente. Que mente? Onde está a mente? É outro nome, né? Tá procurando ao Vitor com os seus gansos. Tá procurando ganso dentro da garrafa. Exatamente. Olha, tudo isso aqui, vamos constatar. Por que que o que que você falou? O que que você falou? Não dá para entender, né? É isso? O que que você falou antes, pô? É que você falou que não é para procurar nem fora, nem dentro, nem em Deus, nem em ti mesmo, nem. Aí é complicado? O que que você falou? com- Alguma coisa assim. É, Que termo que você difícil de usou? entender, difícil, não lembro, não lembro. Depois a gente vê na gravação. Fica difícil, né? Você falou. Porque tu sente, eu sinto algo aqui, como se eu, o cérebro, não sei, a gente pensa, né? Mas não é. Você sente assim às vezes uma sensibilidade aqui. É só isso. Agora vai dizer, não, eu estou aqui. Estou atrás do meu olho. Atrás do seu olho tem lá um monte de nervo óptico, né? Doutora Lilian que sabe. Tem um monte de coisa lá, um monte de coisa que a gente não vê, que a gente não sente, né? Seu estômago está digerindo lá o alimento. Você está percebendo isso? Para você, você nem tem estômago. Se não doer, você não sente, né?
A maior parte do tempo a gente não tem noção, a gente não percebe nada da gente. Nada. Mas o sentimento, a felicidade, tu sente aqui. Parece, né? Olha, você pode sentir aquele frio na barriga, né? Mas você não sabe explicar o que que é, você não sabe o que aconteceu, né? A felicidade você pode sentir aqui por causa do coração, né? Associar alguma coisa, mas tá lá dentro do coração, é físico, não é físico, né? Então, não é a existência do eu, né? Você pode chamar eu existe de forma não na fisicalidade. Esse estado da realidade, da existência, da própria existência, ele não é físico. Porque o que está percebendo não é físico. O que a gente pode constatar existe percepção acontecendo. Que as pessoas chamam de consciência e transformam em um objeto, né? Eu sou a consciência. Onde está essa consciência? Ela tem um carimbo de eu em cima dela, carimbo de aprovação do CIF. Alguém sabe o que é isso? Eu não sei se isso existe ainda, né, Adônio? Sei lá. Que tem um carimbo de aprovação, né, de sistema da saúde brasileiro, né? Quer dizer, é um controle de qualidade, né? Tudo acontece, Luiz, como você falou, aí fica difícil. Por quê? Porque é absurdo. A gente vê como algo, assim, comum, né? A gente está acostumado, mas é absurdo. Não dá para saber onde está, não dá para saber como é que é. Não dá para entender. Não dá para entender. Você entende até certo ponto, né? Você tem um certo conhecimento, né? Não vai cair naquela radicalidade de eu não sei nada, né? Eu só sei que nada sei, né? Socrático, é como trouxe, eu até coloquei no grupo lá, né? O Cortella trouxe. Eu só sei que nada sei por inteiro. Eu só sei que nada sei de uma forma total. Eu vejo de uma forma parcial. Eu tenho um certo conhecimento, mas o nosso erro é achar que esse conhecimento parcial é tudo, é o conhecimento todo. Não é. É um conhecimento limitado, mas é um conhecimento. Serve para alguma coisa, não serve para tudo, né? Mas isso que eu estou trazendo aqui está ampliando a sua sensação, está quebrando aquele casulo e está quebrando aquela ideia que você está fazendo de você, que não é uma ideia real. Não é real. Então, quando tem essa abertura, né, é a partir desse não saber. Tá? Mas existe um apoio nesse não saber, que é o apoio da graça. A graça nesse sentido existe pela graça. Está acontecendo pela graça. A gente começa a celebrar isso naquilo que eu falei, vai fazer xixi, vai tomar banho, vai andar, é a graça. Isso está acontecendo. Não tem como dizer que não está, né? E aí tem aqui, eu trouxe até semana passada, mas não deu para encaixar. E aí eu vou encaixar aqui, né? Não saber por quê, fala duas vezes. Não saber por quê. Não saber por quê. Este é meu apoio. Olha que coisa linda. Aí você fala, nossa, mas aí fica difícil. Esse é seu apoio. Ah, mas não dá para saber. Esse é seu apoio. Se apoie nisso, que aparentemente é absurdo, mas está acontecendo. Esse é o nosso apoio. Essa é a nossa graça. Começa a viver isso.
nós esquecemos que tudo está sendo dado para nós e tentamos controlar, então o controle eu acho que é o oposto da gratidão, né? Porque a gente pensa que a existência da gente depende da gente Isso. e quer controlar e quer Quer fazer as prolongar, decisões o tempo todo. Aham. quer prolongar, quer proteger de uma forma Proteger, controlar. artificial. Não sei se controlar seria a palavra, mas Na então verdade, é é parte do medo, né? Da onde que se surge a render e necessidade de agradecer, não controle? é? Oi? Se render e agradecer, Sim, mas tá? admitir. O que a gente está fazendo aqui? Admitindo. Você admitiu, a vida acontece independentemente de mim. Isso é uma constatação primordial, uma constatação fundamental, né? Quando eu acordo, eu não fui eu que dei esse comando, não foi pela minha vontade. Eu não estou respirando pela minha vontade, tá? Aí você vai vendo que tudo é pela graça, que tudo é pela graça de graça. Aí você vai vendo como é. É assim que é, dessa forma que acontece. É assim que está acontecendo. A graça é feminina. Foi a mulher do Sócrates que lhe disse que não sabia nada. Não sei, não sei, Vitor. Mas o importante é colocar isso em prática, né? Começar a viver a partir disso. Maurício, Oi, fala. se quiser aprofundar aí, nessa fala aqui, ó. Achei engraçada e profunda. Hum. Seja você mesmo, fique na sua e não se preocupe com mais nada. É uma fala traiçoeira. Não digo traiçoeira, perigosa, né? É porque você vai logo grudar, né, naquilo que está mais próximo. E é traiçoeiro nesse sentido, né? Porque a gente está grudando numa ideia que a gente faz da gente mesmo. Aí eu falo, seja você mesmo. Mas quem é você mesmo? Ah, é o que eu fiz, é a minha história, é a minha vida, é a minha família. Isso não é você, né? Então aí, para deixar aí aberto, não sei, não sei, não sei. O contexto aqui é diferente, mas é no sentido de não buscar uma utilidade, né? Não se preocupar em ser melhor, nem pior, nem Eu, ser eu útil, acho né? que se você não se preocupar em ser melhor e nem pior, já é uma preocupação. Já tem uma preocupação aí, né? Eu vou tentar não ser pior nem ser melhor. Você está querendo ser, fazer alguma coisa. O ideal é não se apegar a nenhum ideal, porque isso vira um ideal. A espiritualidade está cheia de ideal. O que é ideal? Algo que eu tenho que atingir. Então, esse algo que eu tenho para atingir é não faça isso, não faça isso. Não tenha isso, não tenha aquilo. Não busque isso, não busque aquilo. É cheio de imperativo. A espiritualidade é lotada de imperativo. E as pessoas vão lá e entram naquilo porque elas estão acostumadas a ser comandadas. Então, elas veem um comando, é louca por causa de um comando. Aqui eu estou falando outra coisa. Aqui eu estou falando aqui. Olhe, veja e repare. Repara. Repara no seu xixi. É único. Na sua respiração é única. Ninguém faz por você. Ô, ô, Maurício, Olha, Isaac. a gente está falando sobre gratidão, certo?
mas a gente está falando sobre gratidão É, no satsang, certo? Mas me remeteu bastante à presença, a estar aqui agora, percebendo as coisas que estão acontecendo aqui e agora e dando importância e valor para elas. Parece que você pode, presença me veio mais em mente do que gratidão é durante um o satsang. sinônimo. A presença é igual a gratidão. Gratidão é igual a Oh, amor. Presença é igual a amor. Não tem diferença. Você fez uma associação, a constatação, né? Uma constatação. uhum. É. Uma Maurício, parte que eu achei bem bonito também Aham. foi, foi quando você estava falando que a gente não percebe o momento em que a gente deixa de estar consciente e o momento em que a gente recebe a consciência de novo, certo? Não, não é um É, comando nosso, né? a gente só tá lá e ela some. Isso, É, exatamente. Percebe e isso eu, hoje, na hora de dormir. e o que importa é o momento que você está vivendo ali no momento, certo? Eu não sei, pelo menos quando eu acordo, eu não fico pensando na última coisa que eu fiz antes de dormir. É, o que importa ali é o momento. É porque no momento que você estava falando essa coisa, por algum motivo, eu estava pensando, é no momento que eu perdi a consciência, que nessa semana aqui, Ah, na última exatamente. semana, eu tive um acidente. Tava Exatamente, pedalando Isaac. e o carro me fechou. Eu lembro do carro me fechando só. Foi esse momento que eu perdi consciência. Não, perdi memória, consciência não. Não sei quando que eu Mas perdi a você consciência, mas bateu a a cabeça? memória bati. A Mas aí. memória Ah, perdeu quando o carro me fechou. Eu não sei o que aconteceu depois que o carro me fechou. mas, E mas, lembrando do meu dia, nesse momento ali, tava ótimo. Tava incrível. Eu tava pedalando ali numa boa, feliz, feliz que só. É, e aí você estava falando sobre perder a consciência e retomar a consciência, né? E aí sim. eu lembrei de quando eu acordei no momento seguinte, em que eu tava na maca já, e eu olhei pra cima e tinha umas pessoas olhando pra mim, assim, e elas olhavam pra baixo, assim, com uma cara de preocupadas, elas passavam. E nos primeiros momentos eu tava muito perdido, assim, eu tava tipo, o que tá acontecendo? Eu demorei, tipo, uns 20 segundos pra perceber que eu tinha sofrido um acidente, que eu tava deitado numa maca. E aí foi um momento engraçado. Pensando nele agora, pensando em como eu não tinha. Eu só estava retomando a minha consciência, né? O momento que você está retomando a consciência, em que você não tem nenhuma bagagem, você não tem nada, você só está percebendo o mundo acontecer ali. Eu estava assim. Aí assim que eu percebi o que tinha acontecido e que eu tinha sofrido um acidente, né? Aí eu comecei a chorar descontroladamente. Mas Legal, Mas legal. lembrar desses momentos em que eu estava só buscando, assim, né? Perdido, É, tentando entender o que está acontecendo. Foi a engraçado. ficha não caiu, né? A ficha não tinha caído ainda. Não tinha caído. Quando você ficou inconsciente, você lembra, por exemplo, de estar com o olho fechado, mas acordado? Não. Ou não, né? Inclusive, eu perdi a memória, mas eu não perdi a consciência, porque me disseram que depois que o carro me fechou e eu caí, eu tentei pegar a bicicleta e sair correndo embora. Mas eu não me lembro Ah, disso. Então, coisas aconteceram ali, mas o que eu lembro foi o que eu falei. você lembra só do carro fechou você e depois você na maca. Isso. Mas seu corpo estava fazendo lá, pegando a bicicleta, indo, e você Aham, não aham. estava lá. Eu não tava, meu corpo tava querendo ir embora. Cara, então você vê, cara, que não é. O corpo pode estar aí, você pode não estar, né? De repente, né? Do jeito que você falou. É. É, E aí, onde você estava, você também estava na boa, né?
Não tava... Eu tava numa boa em todos os momentos, assim, menos quando eu percebi que eu tinha me machucado. É, Eu tenho um apego, assim, com o meu corpo, eu quero que ele esteja bem. é lógico, todo mundo tem, É, né? É. e, e aí, quando eu percebi que eu sofri um acidente, eu fiquei desesperado em pensar nossa, será que minhas pernas estão funcionando? E Isso. aí eu comecei Aí a vem chorar. o ganso entra na garrafa. É, É, porque daí a gente começa a raciocinar como alguém, né? Alguém, sim, uma pessoa que quer que tudo continue como é, né? sim, sim, exatamente. É. Então, Buda também colocou isso, né, como uma marca da existência, né? Que é a impermanência, e que isso é fonte de sofrimento no momento em que você quer que continue daquela forma e não quer que mude. Então, é ao mesmo tempo um desejo e uma aversão, percebe? Eu quero que continue e eu não quero que mude. Então, eu tenho uma aversão à mudança e tenho um desejo que permaneça, né? Então, ele descreve isso como um apego, né? Um apego a, a uma condição que não faz parte da existência. O que é uma marca da existência? A impermanência. Então, se você aceita a impermanência como realmente uma marca da existência, você não sofre. Uhum, Tem até uma história de um general daquela época antiga lá da China, né? Tinha uma porcelana muito preciosa que vinha de gerações a gerações na família dele. E de repente alguém pegou, displicentemente quebrou, né? Nossa, aquilo lá para ele foi assim, o fim do mundo, né? Aquele vaso Ming lá que estava não sei quantas gerações da família dele. uhum. Mas aí essa coisa, né, ele perguntou para um mestre Zen, né? Ele falou assim, olha, a natureza da porcelana é quebrar. Ela é feita para quebrar, né? Então, como que você quer contrariar a natureza da porcelana? Em algum momento ela vai quebrar, né? Então, essa aceitação, né? É difícil, né, Isaac? Porque você está passando isso na pele, passou isso na pele. É legal que tem uma experiência de vida, né, sobre isso, mas a gente resiste muito, né, às mudanças. Sim, eu demorei vários dias para Natural. começar a ficar mais de boa, assim. Sim, é natural, né? A gente resistir. Mas aí é essa coisa do reinventar, né? Você reinventar tudo, né? E o pior é que às vezes você se encontra num lugar que você percebe que nada é permanente e que você vai ter que aceitar a vida como ela é, de qualquer jeito. E aí depois, beleza, aí você fica bem. Mas depois passa um tempo e você se apega de novo Sim. e você volta para onde você estava antes. Nossa, Por isso que é parece um que. exercício, a prática, a Aham. sanga, né? A sanga é para isso. A sanga vai dar essa energia. Que a gente está aqui no satsang falando e dando essa energia. Quando você sai do satsang, você cai na distração, você cai nos desejos, você não começa, vai perceber mais a graça. Quando a gente estava falando da graça, de repente você vê uma graça, fazer xixi, Uhum. ai, que gostoso, tomar um banho. Aí depois você esquece, né? Uhum. Mas aí a gente vai lembrando. O que é a nossa prática? É lembrar, sempre estar lembrando, né? Lembrando. Uhum. E esse lembrar, ele vai mudando a nossa direção da vida. E quando a gente não lembra, a gente está no automático, é como se fosse uma água, né? Um veio d'água passando numa terra.
toda vez passando no mesmo lugar, o que que vai acontecer? Vai afundar. Meu professor do Zen falava, né? Agora é um veio de água. Amanhã, o Grand Canyon. Olha que buraco que fez, né, cara? Mas o que quer dizer isso? Aquele veio d'água sempre passando naquele lugar, no mesmo lugar, vai desgastando aquele lugar, né? E aí, a gente vem aqui e começa a falar outra coisa. E agora o desafio é desviar essa água para outro lugar. Porque a gente vai dando evidência, né? A gente trabalha com experiência direta. Então você vem e fala, ó, você constata, é assim. Então, quando você constata pela evidência que é assim, quando a gente fala de impermanência, por exemplo, é assim. Então você vê que é algo ignorante da nossa parte querer dar murro em ponta de faca. Não é de outro jeito. É assim. É difícil admitir, mas é assim. Maurício, depois você vai falar de novo. Oi? Quero falar mais uma coisa. Fala. É, e o que que eu sou Esqueceu, mais Dona? lento, eu sou o mais lento aqui, você já sabe disso. Vai lá, filho. É, aconteceu isso com interpretações, pode acontecer de todo jeito, mas eu falo que eu tô com vontade, né? Fazer o quê? Vai lá. Aconteceu isso com vários aí, né? Nós já estamos sabendo já. Jesus Cristo, Buda e etc, né? Vontade de ficar sozinho, silêncio, deserto, floresta, tudo isso já aconteceu, né? Não só com eles, mas outros também. E assim, não é que eu tô achando ruim ou enjoado, não é isso, mas parece que uma parte do seu trabalho já foi feita. Eu sinto isso, eu tenho convicção. Não, não totalmente, mas uma parte já foi feita. Então, é como se fosse um impulso assim, tá surgindo de mim, ou sei lá da onde, É. mas de assim, não dependência, não dependência. E parece que até as palavras chega um momento que elas se tornam, não vou dizer um veneno, mas desnecessárias. Aí não tem como você explicar isso com lógica. Eu fico parecendo uma coisa meio louca, ou então sem, não tem resposta. Acho que não tem resposta. Talvez você consiga dizer algo aí Sobre, sobre isso. sobre esse sentimento que você está tendo É, de querer ficar sozinho, é isso? é, assim, como é que eu posso explicar isso? É, eu acho que isso faz parte também, não é nada muito, não é extraordinário, não é? Mas assim, às vezes dá um certo. Tô com vontade de comunicar isso, só isso. Não, tá certo. É estranho, não é algo que eu senti isso forte, igual eu tô sentindo em outras épocas. Donner, a desconstrução, né, isso que a gente está trazendo em cada satsang, tem um efeito em cada pessoa, né? Cada realidade. E aí eu me lembro do Eclesiastes, né? Que o Eclesiastes é que diz, né? Como você falou, eu não sei de onde está surgindo e tal. É porque há tempo para tudo, né? Há um tempo, que parece uma bobeira, uma coisa óbvia, né? Mas é uma coisa muito sábia. Há um tempo
para preparar o solo. Ele tem que ser obedecido. Se você não preparar o solo e plantar, você não vai ter uma colheita. Há tempo para preparar o solo. Há tempo de semear. Há o tempo de aguardar. Há o tempo da colheita, né? Quando a gente tinha uma proximidade maior com a natureza, né? A gente sabia as fases da lua, quando é a época de plantar tal vegetal, né? Agora é época de abóbora, agora é época de milho, agora é época de feijão. Então, esses ciclos eram vistos de uma forma mais direta, né? Real, porque a gente dependia desses ciclos para sobreviver, inclusive, né? E o que você está trazendo é um ciclo, né? Agora eu tenho uma vontade, apareceu essa vontade. O satsang cria um efeito em cada um. Eu tenho uma vontade de ficar mais quieto. Eu sinto vontade de falar isso para você, para as pessoas. Então isso tem que ser visto com naturalidade. É o tempo. Agora é esse tempo. E viver esse tempo com naturalidade, né? Com profundidade, com consciência. Então, eu volto no Saramago, né? Que não é o Saramago, ele só citou isso, mas a gente tem que encontrar aí, se vocês quiserem pesquisar em algum lugar, que é quando você olhar, veja, quando você ver, repare. Então, é a vivência, vivenciar cada tempo, e não resistir a cada tempo. Então, eu acho legal você trazer isso, porque você fala, não, eu aceito isso, eu estou sentindo isso. Isso está vindo da minha intimidade, isso é genuíno em mim. Então, eu não vou abafar, né? Eu não vou reprimir isso aqui, em nome de alguma outra coisa. É isso que eu estou sentindo que é o momento disso. Então, essa constatação, ela também é uma constatação genuína, sua, né? Mas para isso você tem que estar bem ciente desse desvencilhar, né? Porque aí você pode também entrar naquela coisa, mas eu quero ser igual aos mestres, meditar na montanha e não sei o quê. Aí já pode ser uma outra história. Mas eu sei Não, que não é não, isso. Eu sei que não é isso, isso né? Isso eu sei que é, não é isso. isso, isso aconteceu antes, lá atrás, É, isso aí que você acabou de falar. eu sei Agora disso. não, agora está sendo uma coisa mais tipo semelhante à fome, sede, É você, é natural. natural. Então, eu sabia disso, mas eu não estou falando para você. Estou falando assim, para quem for ouvir, né? Não só para quem está aqui, mas vai para o YouTube. Então, quem for ouvir vai falar, pega aquilo como um ideal. É isso que eu quero. Você está fazendo eu me lembrar muito dessa coisa do ideal, né? Não transformar nada que está aqui no satsang num ideal, a ser atingido, a ser praticado. Cara, é isso. Põe em prática por você. Você sentiu que é isso? Põe em prática por você, né? Exercita isso, vamos lembrar disso, legal. Sem maiores pretensões. Nós não estamos levantando bandeira nenhuma, ideologia nenhuma, tá? O que também está surgindo para mim, Maurício, é assim, que não tem resposta. Não. Não tem resposta. Você pode perguntar qualquer coisa, qualquer porquê aí, não vai ter resposta. É, Resposta tem, mas é provisória. ela é assim, Vai satisfazer absolutista. um pouco. Depois vem outras coisas. Então, o ser invisível do Lao Tzu aí que você falou também
É isso. Aquele que desaparece não tem necessidade de perguntar nem de responder nada. Ele aceita o estado natural, é isso. Então, no estado natural, no estado de graça, podemos falar até assim, né? A graça basta. A graça basta. É essa é, concepção que está diferenciando tudo. Tá? Respirar, ir no banheiro, comer, tomar água, dormir, basta. Eu vivo a vida. A vida veio por doação. A vida é de graça. Então, de graça viverei, espontaneamente viverei, dentro dessa liberdade que a graça me dá. Né? A liberdade de ser. Eu tenho a liberdade de ser. Então, pensa assim: a minha liberdade de ser. Pronto. E a gente tem que se lembrar disso toda semana, tá aqui lembrando disso. Porque a gente esquece, a gente começa a bater cabeça, a gente cai nas armadilhas que a gente mesmo armou. Isso. Mas esse reinventar-se, né? Ele está em todo lugar, né? Eu queria agora, para encerrar, trazer uma história que eu acho muito bonita e que toca muito, que é de um livro do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido, né? Ele era médico e ele era prisioneiro, né, num campo de concentração, e ele estava tratando de uma moça que já estava muito doente, estava em estado terminal, né, estado de inanição, né, inanição, e não reagia mais, estava com uma anemia muito profunda, então ela foi se entregando, né? E aí ela ficava ouvindo, olhando para uma janela, e na janela tinha um galho de árvore. E o vento tocava, todo dia à tarde esse vento batia ali, e ela ficava olhando aquilo fixamente, né? E aí ela falava para ele, quando ele ia examinar ela, falava para ele assim: ela tá me dizendo, né? Ela tá me dizendo, ela tá falando comigo, ela tá falando comigo. E aí ele estava achando que era uma alucinação, alguma coisa assim, né? Mas aí, em um certo momento, quando ele viu que ela estava bem assim já para morrer, ele perguntou, veio na cabeça dele assim, perguntou: mas o que ela está falando? Veio isso para ele, né? Daí ela falou assim, ela está dizendo assim: eu sou a vida, eu sou a vida, eu sou eterna, eu sou eterna.